Roger, você não tem o especialista da função, né, que é o Edilson, para o jogo contra o Cruzeiro. Vai escolher o Ramiro para voltar nesta posição. E uma dúvida, muitas vezes a gente já te perguntou como você corrigiria o problema da bola aérea, o que você pretenderia fazer durante toda a temporada. Por que você não conseguiu corrigir? Eu tenho a opção respondendo a primeira pergunta, a opção do Ramiro, obviamente, que já atuou ali. E tem o retorno do Wallace também, que está voltando aos treinamentos essa semana. Eu ainda vou decidir, mas é bem provável, pelo retorno precoce do Wallace, utilize o Ramiro. Com relação às bolas paradas, que que tem sido um fato recorrente, tanto com relação a esse assunto na coletiva, em função dos problemas que a gente vem tendo, com relação à minha busca, a minha procura, a nossa procura pela solução desse problema. O fato é que mesmo tendo havido um número expressivo de gols e de problemas na bola parada, eles não são iguais sempre, acontecem por causas diferentes. E na busca por essa solução, a gente trabalha, a gente procura alternativa, com a troca um ou outro de posicionamento em função de uma ausência, já altera um posicionamento de um jogador específico de uma bola dentro da área, isso também acaba sendo um problema, mas o fato é que a gente nunca e jamais usarei como desculpa, a gente procura sempre trabalhar. Por vezes o adversário tem uma bola muito forte, aérea, isso nos causa dificuldade. Em outros momentos a gente controla bem, como foi no começo do campeonato, sem tomar gols, durante 4 jogos, e que ajustou. Vamos seguir nessa busca e esperar que no final de semana essa variável a gente consiga neutralizar, porque a gente entende que o adversário percebe essa possível fragilidade e não tem a dúvida que vai atacá-la. Concentração, atitude, posicionamento correto, intensidade na disputa pela bola no alto, tudo isso fazem parte, claro, obviamente, do treinamento. Roger, gostaria que... Aqui, à sua esquerda. Queria que você comentasse, ontem surgiu a informação que você recebeu um contato do Corinthians para substituir o Tite. O que chegou até você e a informação até confirmada pela direção é que você recusou esse convite. O que te fez também ficar no Grêmio? Então, gente, o que aconteceu de fato foi apenas uma consulta informal, direcionada ao meu agente e que não foi levada adiante. A questão da reunião, que pareceu extraordinária, logo na manhã seguinte do jogo, de fato são reuniões corriqueiras e muito em função da atividade paralela do Guerra, e nós costumamos nos reunir naquele momento. E como os rumores estavam grandes, até mesmo no dia do jogo contra o Chapecoense, e continuaram posteriormente, aproveitei para falar, para esclarecer que não havia nenhuma proposta como estava sendo dito, e para ratificar a continuidade do nosso trabalho. Ponto. Não houve um contato direto comigo, nenhuma proposta oficial do Corinthians. Sendo uma proposta ou uma consulta informal, o fato é que você recusou, manifestou a vontade de ficar no Grêmio. Por que você não quis ir para o Corinthians? Eu aproveito e pergunto se você tem, Roger, como princípio de cumprir o contrato até o final, como tem, por exemplo, o Muricy, ou você até admitiria sair por uma proposta melhor, mas, por alguma razão, e essa é a minha pergunta, optou por ficar no Grêmio? Por princípio, no Brasil, todos nós treinadores reclamamos e questionamos muito a questão da continuidade do trabalho, depois do insucesso de alguns jogos. Depois de 2 eliminações duras, que foi o Campeonato Regional e a Libertadores, a direção entendeu que o melhor a ser feito era a continuidade do trabalho. Então, em função disso, eu entendo que, reforçando esse discurso, e essa verdade, que é necessária a continuidade para que a gente tenha um êxito num trabalho mais à frente,
né, que na minha concepção essas decisões são tomadas, né? Num outro momento, né, já houve outra consulta nesse começo do Campeonato Brasileiro também, né, e o meu pensamento sempre foi o mesmo, né, e a continuidade do trabalho, né, e também valorizando, né, a atitude da minha direção, né, na continuidade do meu trabalho, né. Isso basicamente vai acontecer. Roger, você confirma que talvez esse convite tenha partido após uma indicação do Tite? A gente sabe da ligação que vocês têm. Se você teve uma conversa com o Tite conversou com você, até sobre a questão envolvendo a seleção brasileira também? Não falei com o Tite. Mandei uma mensagem parabenizando por ser o novo treinador da seleção brasileira, né? Até porque, nesse momento, eu imagino que o telefone dele não pare, né? E vou esperar para ligar um pouco mais adiante para poder falar a respeito. Então, não falei com ele, né? Mas já é fato superado, né? Eu gostaria de falar do jogo a partir desse momento. Roger, ontem, após a eliminação do Equador, muitos torcedores, a gente não pode, né, negar que devem ter ficado bastante felizes com a possibilidade de um retorno do Bolanhos, mesmo estando lesionado. Queria saber o que se tem de informação a respeito desse jogador, quando ele vem e como ele chega. Você está sabendo a respeito disso? Então, o que a gente sabe é que ele teve um problema em um jogo anterior e que nesse jogo não entrou, mesmo com o time dele talvez precisando em campo, né? E imaginando que deva ter algum problema em função disso, mas a gente vai saber isso mais apropriadamente, né, com o relatório vindo, né, da seleção equatoriana e do seu departamento médico. O fato é que, né, ele estará conosco o mais breve possível, né, para jogar ou para continuar a recuperação do problema que teve. Roger, depois de 2 jogos, 2 semanas, aí o Grêmio volta a jogar na arena, perto do seu torcedor, e é onde não tomou gol ainda, né? Isso acontece porque o time é menos atacado, porque está mais concentrado, ou é um conjunto de fatores? Então, né, é até contraditório, né, a gente falar isso, que na pergunta anterior o questionamento era a bola aérea, né, e agora a gente joga dentro de casa num ambiente que a gente não foi ainda, né, não sofreu gols, né. Talvez dentro de casa, né, propor mais o jogo e o adversário fazer um jogo mais reativo, né, nos dá um controle maior da partida e a gente consegue neutralizar os principais momentos fortes do adversário, né. Jogando fora de casa, talvez a gente tenha, mesmo tentando sempre assumir o protagonismo da partida, né, temos mais problema nesse sentido, né. Mas isso prova que o nosso ambiente, a nossa casa é sempre forte, né, e que nos torna mais forte, né. Isso que a gente vai se valer no jogo do final de semana para mais uma vez conquistar uma vitória. Ô, Roger, você falou que é provável que use o Ramiro, e do outro lado, já tem alguma definição ou ainda mantém a dúvida entre os Marcelos? Queria que você avaliasse esse Cruzeiro do Paulo Bento, que também é um personagem diferente, português, começando a caminhada no futebol brasileiro. O que dá para ver do Cruzeiro do Paulo Bento, já que muita coisa do seu jogo já aparece ali, um time bastante organizado, né, jogando com as linhas muito próximas, seja ela quando está defendendo perto do seu gol ou quando está defendendo, né, dentro do campo do adversário, né, com bastante troca de passes. E para mim é muito bom a gente ter esse intercâmbio, né, de escolas. Eu acho que todo mundo cresce, há espaço para todo mundo. Com relação ao Marcelo e o Marcelo, né, hoje a Natividade, o Oliveira fez parte dela só, né, ele já estava recuperado do problema muscular, mas para a convocação do último jogo havia um pouco tempo de treinamento ainda junto com o grupo, e agora ele também é muito parecido com o Wallace, né, voltou à atividade normal, 100%. Né, o Hermes atuou bem na sua ausência, foi importante, fez gol,
né? Mas ainda vou decidir no treino de amanhã, né? Por isso, em parte, também o Marcelo hoje fez só uma parte da atividade para que eu conseguisse, na atividade de manhã, ter a decisão definitiva sobre o assunto. Qual é a importância e o que significa, né, nesse momento, você poder jogar em casa, até para não correr o risco, daqui a pouco, de ver o adversário direto se distanciando? Então, a tabela, se a gente pode dizer que foi um pouco mais pesada nesse sentido para a gente, né? Nos deu mais jogos fora. Começamos com jogos duros, né? Mas que eu também julgava que eram jogos importantes, porque nos daria uma amostragem de como nós estaríamos para a competição. E agora, sem dúvida nenhuma, jogar com o fator casa do seu lado, ele é muito importante. E o percentual de aproveitamento que a gente teve fora também foi muito bom. Isso faz com que os pontos que a gente conseguiu trazer de fora, eles precisam ser confirmados com as vitórias em casa. Uma vitória fora, se você alcançar 3 pontos, o jogo seguinte é que vai determinar se aquele resultado foi bom ou não. Porque se você vencer fora e deixar pontos em casa, acaba que anula a vantagem e a conquista que você fez fora do seu território. E por isso que jogar em casa é sempre bastante importante. Ter o apoio do torcedor, que recuperou a confiança no nosso jogo, mas também pautar para o nosso torcedor que não tem jogo jogado, não há jogo fácil, e todo adversário que nos enfrenta vai nos ocasionar um tipo de dificuldade, e que a gente vai ganhar no primeiro minuto, com gol no primeiro minuto, podemos também ganhar no gol no último minuto, como aconteceu no último jogo em casa, que para nós o apoio dele é incondicional. Roger, certamente um maior problema para os técnicos é o calendário que não permite que vocês façam os ajustes durante a competição, porque não tem datas para treinar, né? Você se prepara para um jogo, recuperação e segue para o outro. Mesmo assim, tu pensa em daqui a pouco mudar o sistema que vocês adotam nas bolas para as defensivas, para também daqui a pouco tentar alguma outra estratégia do que fora o trabalho que vocês fazem no dia a dia para tentar ter um resultado melhor? Já alterei em alguns momentos. O ano passado a gente enchia bastante a área, tivemos um bom equilíbrio, sem colocar bloqueios defensivos. No começo desse ano a gente passou a ter problemas, e principalmente no início da Libertadores a gente optou por esvaziar a área, deixar 3 jogadores lá na frente, para tentar segurar o maior número de jogadores e permitir também, que com uma área mais vazia o Marcelo pudesse atuar ser de forma mais atuante nas bolas, as bolas aéreas, porque com uma área mais cheia, as linhas de correção de rota para que o goleiro consiga intervir e atacar a bola no ponto mais alto, elas ficam mais bloqueadas. Alteramos o posicionamento de alguns jogadores, que possam ser melhores e mais capacitados para determinadas funções. E todas as mudanças, num primeiro momento, surtiram efeito, a gente conseguiu um equilíbrio e depois voltou a ser problema novamente. E a gente vai buscando novamente as alternativas, tentando encaixar essas características, principalmente de cada jogador para cada função ali dentro da área. Mas o que eu preciso, do meu sistema defensivo, é um momento de extrema concentração e definição de jogada, que os nossos jogadores dentro da área consigam ser muito mais proativos do que reativos em função do nosso adversário, e que todos sejam envolvidos no processo. Vai passar. Vamos encontrar equilíbrio. Roger, aqui, no auge da sua sinceridade, do ano passado até agora, quantos clubes te procuraram? Fizeram proposta? Por que do auge da minha sinceridade? Porque você sempre foi sincero. Você nunca escondeu nada. Então, eu queria saber quantos clubes procuraram, porque todo mundo fala em fato novo e, na questão dos treinadores, você é o fato novo. Seja sincero. Olha, houve algumas consultas, quando os clubes costumam consultar o profissional antes de
por vezes, procurar o clube, né, para que, às vezes, a negativa, né, ela trava num primeiro momento. Então, não há a possibilidade, a necessidade de entrar em contato e estender o assunto. É que, algumas vezes, se torna público, né, talvez em função do tamanho de algumas instituições. Né, mas acho que acaba sendo natural, né, que haja essa procura, talvez pelo fato do tempo do trabalho ter sido feito e o mercado identificar que há um treinador jovem com alguns princípios diferentes, né, e que vem fazendo relativamente um bom trabalho. Né. Teve algumas consultas, sim, né, em outros momentos, algumas.